Oi pessoal do meu canal! Yeah! Gente, eu tô muito feliz de estar aqui com vocês em mais um vídeo e hoje eu vou estar respondendo as perguntas de vocês lá no meu Instagram. Se você ainda não me segue, vou colocar aqui em algum lugar pra você ver, @AimeYamamoto. Olha, já ia falar em Caixa, no more. Então, se você quer saber, se você foi uma das pessoas que fez perguntas pra mim, eram muitas, eu não consegui responder todas, mas eu peguei algumas que são as mais, que as pessoas mais me fazem e vou estar respondendo ela aqui em vocês em vídeo, ok? Eu já dei uma resposta lá na hora, mas aqui no vídeo eu vou poder compartilhar um pouco mais sobre tudo aquilo que eu já respondi lá no Instagram. Se vocês tiverem mais dúvidas, coloca aqui nos seus comentários, manda pra mim lá no Instagram, eu amo responder. Então vamos lá, coloquei aqui no meu caderninho. Então, primeira pergunta, qual a sua altura e o seu peso? Bom, a minha altura é 1,62, eu sou piquitucha. Essa pergunta aqui é boa. Já teve alguma crise ou quis desistir de Deus? Bom, eu já tive várias crises. Acredito que posso ter algumas algum dia. Acho que crises não é o problema. Eu vejo que a questão é você saber lidar com a crise. É você ter um ponto pra onde voltar. E no meu caso, o meu ponto é o amor ao Senhor. Então, eu tenho uma crise, pode vir muitos pensamentos ruins, vontade de tomar decisões ruins, vontade de desobedecer, vontade de chutar o pau da barraca. Mas sempre Deus foi aquele ponto de razão na minha vida, sabe? Eu sempre voltava pra Deus e pensava assim, Ele tem as respostas para as minhas perguntas. Sempre que eu perguntava, Ele dizia pra eu fazer o que era mais difícil, mas era isso que me tirava da crise. Então, espero que isso responda a sua pergunta. O que você acha de gostar de uma pessoa de outra cidade? Bom, se você já assistiu os meus vídeos, se você já assistiu o vídeo 7 dicas para encontrar a pessoa certa e o vídeo 50 fatos sobre mim, você viu que eu fiz relacionamento à distância, mas por 6 meses eu convivi com o Ian. Nós não éramos próximos nem amigos, mas a gente conviveu junto e a gente pôde conhecer muito como que um e o outro era. Por exemplo, eu não teria coragem de casar com alguém que eu nunca tinha visto antes, tivesse conhecido da internet. Então acho que depende muito do contato anterior que você teve com a pessoa. Se você já teve contato com a pessoa antes, acho que é super normal, porque a distância ela acaba sendo só uma fase, né? Mas se você nunca teve, se você conheceu ela na internet e quer engajar em um relacionamento assim de cara, eu acho um pouco arriscado. Mas conheço pessoas maravilhosas que tiveram essa experiência e foi ótimo. Então, acho que é casos e casos, né? Como você se preparou para a noite de núpcias? Quem tirava suas dúvidas? Gente, o tanto de gente que me fez essa pergunta não foi brincadeira. Muita gente me fez essa pergunta. Como foi a minha noite de núpcias? Muita gente querendo saber se eu casei virgem. Se sou virgem, não mais, né? Mas muita gente querendo saber sobre essa parte, noite de núpcias, enfim. Então, quem me preparou pra noite de núpcias? A minha mãe eu fiz um vídeo chamado 7 dicas pra encontrar a pessoa certa. Nesse vídeo, todos esses vídeos eu vou colocar aqui na descrição, tá, gente? A minha mãe passou muita parte da minha infância falando sobre isso, nas pregações dela, nas palestras que ela dá. Eu cresci ouvindo sobre relacionamento. Eu sempre meio que aprendi. Mas para a noite de núpcias era um clima muito estranho. Eu não conseguia me conectar assim com a minha mãe, ouvir dela era muito engraçado. Então acho que quem me preparou mesmo foi o Espírito Santo, colocando calma e paz no meu coração. Porque dói, né, gente? Esse é o pior. Mas é aquele negócio mesmo de não pode parar de fazer. Tem que continuar praticando, treinando, que uma hora para de doer. E eu comemorei o dia que parou de doer, viu? Falei pra ela, hoje não doeu. Outra pergunta, como foi sua lua de mel? Então, teve muita pergunta sobre isso também. E eu vou fazer um vídeo só falando sobre a minha lua de mel, porque eu quero fazer com o Ian. Mas foi muito boa. Só da gente ganhar, a gente ganhou a nossa lua de mel e nós fomos pros Estados Unidos. Passamos 20 dias nos Estados Unidos e foi maravilhoso. A gente foi surpreendido de uma forma sobrenatural. Claro, desafio sempre tem, mas teve uns milagres muito loucos, gente. Eu quero contar muito cada um pra vocês, mas o que mais me chamou a atenção, assim,
foi que no último dia a gente tava sem grana, imagina, 20 dias gastando em dólar, gente. Tava assim, out of money at all, muito sem grana. E a gente tava na casa de um pastor amigo nosso lá em Charlotte. A gente sentiu de ofertar na vida dele os últimos 100 dólares, a gente tinha 130 dólares. E a gente ia voltar com 30 dólares para Miami e depois para o Brasil. A gente ofertou e tal, a gente sentiu muita paz. E quando a gente chegou em Miami, a gente viu que a gente ia ter que pegar um Uber pra ir na casa do nosso amigo que ia receber a gente. E o Uber tava dando 80 dólares, 40 pra ir, 40 pra voltar. Então a gente pensou assim, vamos tentar alugar um carro. Só que era julho, meio de julho, altíssima temporada, gente. Tudo caro, tudo caro. Tudo caro. Tudo muito caro. Mas aí o que a gente fez foi na internet e a gente encontrou uma promoção que diz assim, carro tal, 30 dólares com a taxa, que já é muito bom, porque lá nos Estados Unidos você paga a taxa separado. Então a gente encontrou exatamente 30 dólares, só que era um site. Gente, nunca façam isso em casa. Não façam isso em casa. Porque o risco da gente levar um balão era tipo 99% de chance. O site você pagava primeiro e depois ele dizia qual a companhia que você ia pegar o carro. E você ia lá na companhia e corria o risco de você chegar na companhia e não ter nenhuma reserva. Então a gente fez no site e caiu na Avis, que é aquela vermelhinha assim, escrito Avis. E a gente foi lá na bancada morrendo de medo de a gente ter perdido o último dinheiro que a gente tinha. E aí quando a gente chegou lá, para nossa sorte, graças de Deus, tava lá o nosso nomezinho e a senhora que nos atendeu, ela era muito querida. E ela, ai, vocês estão em honeymoon, vocês estão em lua de mel, que meigo. E a gente nós somos missionários, nós somos do Brasil. Ela, missionários no Brasil, oh my god. E aí ela falou assim, minha filha é missionária no Brasil também. E a gente ficou, ai, uau, que máximo. Ela falou assim, Ian, eu tenho uma surpresa pra você. E deu o nosso bilhetinho. Quando a gente chegou no estacionamento pra pegar o carro, gente, era um Mustang GT vermelho. Gente, foi muito... foi surpreendente. A gente chegou lá e a gente nem quis postar nada nas redes sociais, porque às vezes as pessoas não sabem a história, não entendem. Eu acho que a gente quer ostentar e não tava longe de ser o nosso objetivo. Mas essa foi uma história muito interessante da nossa lua de mel, fora outras, né? E, surpreendente. Então vamos lá. Como foi sua primeira vez e primeiro beijo? Então, gente, a minha primeira vez eu já falei um pouco pra vocês sobre na noite de núpcias, né? E o primeiro beijo, ele foi, pra quem não sabe, eu e o Ian, a gente só se beijou no dia do nosso casamento no altar e foi muito desafiador. Primeiro por causa da vergonha. Primeira vez que o Ian foi tentar me beijar, eu desguiei, gente. Eu desguiei porque eu fiquei com muita vergonha. E infelizmente, logo que eu era adolescentezinha, eu beijei antes de eu me converter, eu beijei. E desde que eu me converti, eu prometi pra mim mesma que eu não ia mais beijar ninguém. E eu não beijei mais ninguém, só meu marido. Então eu tinha até esquecido como que beijava. E foi muito bom, porque foi como mesmo um primeiro beijo. Ele também tinha muito tempo que ele não beijava ninguém. Então foi como um primeiro beijo mesmo. E ali na hora, né, a gente foi bem singelo. Você já teve uma decepção com alguma amiga dentro da igreja? Bom, eu tive muitas decepções com amigas dentro da igreja, mas eu não me apego a elas. Porque se eu me apegar a elas, eu não vou conseguir me abrir pra mais ninguém. Eu vou desacreditar. E só porque a gente tá na igreja não quer dizer que a gente não tá suscetível a isso. Porque a igreja ela é feita de pessoas. E pessoas são falhas. Então, eu não me apego nessas decepções. Eu me apego nas pessoas boas, que tem muita gente boa, tem muita gente do bem, tem muita gente que te ama, que surpreende mesmo assim com a bondade e o amor, que parece que Deus colocou todo o amor dele nessa pessoa. Eu me apego a essas pessoas e apego principalmente ao Senhor. Então, se você já se decepcionou com alguma amiga, com algum amigo da igreja, o conselho que eu te dou é esse. Não se apega a essas experiências ruins que você teve, se resolve com elas. Tem que abrir o coração pra perdoar, gente, tem que abrir, porque a melhor coisa é o que vai te aliviar dessa tensão e se abre pra novos relacionamentos, porque tem muita gente boa por aí. E a última pergunta: como você faz para dar conta de tudo na sua vida? Igreja, marido, casa, aula de música, etc.
Bom, sobre a igreja, eu tenho uma lista com todas as minhas responsabilidades e eu procuro seguir elas o máximo possível. Claro que às vezes tem alguns imprevistos, mas eu procuro seguir a minha agenda o máximo possível. E eu acredito que quando a gente se organiza, dá pra conciliar tudo isso. Às vezes não dá pra você esperar que seja perfeito o tempo todo. Se organizando, eu era uma pessoa, né? Que a gente fala o que a gente profetiza pra nós mesmos. Então eu era uma pessoa muito desorganizada. Então eu me forço muito a ser mais organizada. Meu marido é super organizado, ele me ajuda muito com isso. E é isso, eu acho que a melhor forma é você tentar conciliar um dia de cada vez. E aula de música, eu tô dando aula de música temporariamente, viu, gente? Não é algo que eu quero fazer pro resto da minha vida. Eu tô dando aula de música tem mais ou menos uns 2 meses e eu vou dar aula de música até setembro. Daqui 2 meses eu vou parar, porque eu tô juntando dinheiro pra nossa viagem pra Israel. Eu e o Ian vamos fazer uma Então, eu e o Ian vamos fazer uma viagem missionária pra Israel. A gente vai fazer Israel, Espanha e Estados Unidos. E é dólar e é euro. E o nosso dinheiro tá desvalorizado. Então, eu tô fazendo essas aulas pra levantar um dinheiro extra. E, inclusive, vou fazer um bazar também. Vocês se sintam todos convidados a estar no meu bazar. E é isso, gente. É algo temporário. Então, hoje, por exemplo, eu fico muito cansada. Eu termino, assim, a minha aula de música e de piano, de teclado, que eu dou, muito cansada. Na verdade, é aula de vocal e de piano. E eu termino exausta, mas eu sei que é temporário, então eu consigo lidar com isso melhor. Então é isso, gente. Esse foi meu vídeo. Espero que tenha respondido algumas perguntas de vocês. Manda mais perguntas aí que eu vou estar respondendo todas, viu? Um beijo grande. Até a próxima. Tchau.